A paz de Jesus, o amor de Maria e José chegue suave no seu coração. O evangelho desse dia 9 de fevereiro, terça-feira, é de Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13, diz: Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem ter lavado. Veja que eles não foram para ajudar, eles foram para criticar. Como muitas vezes a gente não vai para ajudar, e ajuda muito quem não atrapalha. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, as jarras, as vasilhas de cobre. Ou seja, muitas vezes a gente vive só de tradição, esquecendo de viver pela razão, pela fé verdadeira. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. É bem a hipocrisia nossa, muitas vezes. Dizemos que amamos a Deus, mas odiamos nosso irmão, criamos rusgas, atrapalhamos a vida dos outros, mas ajuda muito quem não atrapalha. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoou o pai e a mãe deve morrer. Pois é, muitas vezes a gente diz uma coisa, mas vive outra. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isso é consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Ou seja, temos que aprender a mudar, a acreditar, a que a nossa doutrina seja vivida e não apenas falada. É hipocrisia falar muito e não fazer nada. Nós temos que aprender a nos tornar aqueles que fazem, não só que falam. Procure agir melhor para que Deus olhe para o seu coração. Beijo Jesus pelos lábios de Maria, chegue suave aí na sua alma e louvado seja nosso Mestre Jesus Cristo.